terça-feira eu levei os meus filhos para fazer a primeira aula experimental de karatê. A minha pequenininha de 5 anos foi toda animada, né? Estava a semana inteira falando, quer fazer karatê, fazer karatê. Ela entrou, ficou certinha, sentou, tatame, ficou olhando o professor, tudo certinho. Mas o meu pequenininho de 3 anos tinha outro plano. No meio da explicação do professor, ele já tinha corrido, furado fila quando não era a vez dele, saiu correndo, não entrava na aula, ficava indo no jump, pulando. Bom, beleza. Aí eu li sem saber se ele ia continuar. Mas beleza, na quinta-feira, de novo, fomos pra aula pra segunda vez. Aí dessa vez eu não pude ficar. Aí eu tive que olhar de fora. E eu vi ele todo perdidão lá, comendo pra cá, dando trabalho e não sei o quê. Aí eu peguei depois da aula, sentei com ele, expliquei que talvez fosse cedo demais pra ele fazer aula. E talvez eu esperar ele fazer 5 anos igual a irmãzinha dele e tentar de novo. E ele concordou. E já tinha decidido que ele não ia fazer mais, só ela. Mas passou os dias, ficou uma coisa incomodando na cabeça. E eu tinha relembrado de um trecho do livro do Nação Dopamina que fala sobre um período específico, que dá mais ou menos 4 semanas, que é o tempo que costuma ser que o cérebro leva para realmente aprender a absorver uma mudança de comportamento. E não é sobre força de vontade de um dia. É repetição, né? Tenta repetir. Então, dando chance para o cérebro recalibrar de verdade. E aí eu me perguntei, né? Por que eu tô desistindo dele na segunda aula? Ele tem 3 anos, né? Aí eu fiquei pensando, né? Eu vou insistir em um mês. E agora ele tá tendo a chance de aprender. Então, eu também aprendi. Colocando a regra em prática, né? Dos 4 meses. Foi só um dia, né? E assim, ele é pequeno, não estava preparado para essa rotina de treino e tal. Tá, eu lembrei de uma coisa que eu vi no livro Criando Meninos, que o autor Steve disse que menino pequeno aprende disciplina não é pela punição, mas pela clareza. E a regra explicada, expectativa clara, chance de tentar de novo, não é sobre deixar ele fazer o que quer, é sobre dar estrutura antes de decretar o fracasso. E eu tava querendo decretar o fracasso antes da hora. Então aí eu decidi mudar de ideia. Sentei com ele de novo e tive outra conversa. E não foi uma bronca, foi uma explicação. Você vai mais uma vez para a aula do karatê. Se dessa vez você escutar o professor, ficar na fila, seguir a regra, não sair da fila, não desobedecer e fazer a aula certinho, você vai continuar. Aí ele olhou para mim, eu olhando para ele, ele olhou para mim e falou: "Tá bom, papai". Aí beleza. Peguei, deixei na aula, o professor pegou os dois e eles foram para a linha deles. E eu confesso que eu fui, né, para embora, assim, porque não posso entrar com o pé atrás, achando que ia acontecer do mesmo jeito, que não ia ter jeito, né, que ele ia fazer bagunça. Mas aí ele fez a aula, tudo, aí eu perguntei pro professor, aí ele falou, não, entrou na fila, sentou, ficou ali certinho, prestou atenção, repetiu os movimentos, esperou a vez, tudo certinho, melhorou muito. No final ele pôde brincar no trampolim, tudo, mas não como fuga, mas porque a professora deixou. E o menino que uma semana antes parecia que não ia dar certo, dessa vez teve sucesso. Ai, que legal. Foi aí que entendi que pra prática, o que só tinha lido na teoria não foi a punição que mudou o comportamento dele. Foi a segunda chance estruturada e com expectativa clara. Exatamente como o tipo de repetição com propósito que a Nação Dopamina, né, o livro, descreve como necessária para qualquer mudança de comportamento real. E eu senti e vivi isso na prática ontem. É isso que é legal. Quer dizer que ele não vai fazer? Extrapolia? Não, vai. Ele está no processo de aprender novo comportamento. Dando nisso, me fez pensar em quantas vezes eu como pai, talvez você também, ter desistido de alguém, um filho, um funcionário, até mesmo de si mesmo, na primeira tentativa que dá errado. A gente rotula que é rápido demais, não está pronto, não vai dar certo, melhor desistir agora. Só que, no meu caso, ele tem 3 anos, né? E ele não erra porque ele é ruim ou tem má índole. Erra porque está aprendendo e faz parte do jogo. E às vezes o adulto também não erra por falta de capacidade. Erra porque ninguém deu tempo certo e estrutura certa para acontecer uma mudança de verdade e ela se firmar caso acontecer. No livro que eu citei, A Criança Meninos, fala bastante sobre isso. Que o menino aprende a disciplina melhor quando o adulto combina firmeza com paciência. Não quando só pune ou desiste. E Nação Dopamina reforça. Mudança de hábito real leva tempo. Não é em 4 semanas. Geralmente essas 4 semanas, não uma tentativa isolada. E meu filho de 3 anos me ensinou isso, sem nem saber que estava ensinando. Ele não precisava de mais disciplina rígida, precisava de mais uma chance, com clareza, dentro do tempo, para poder aprender. E isso vale para qualquer coisa que você está tentando mudar.
em você ou em alguém que você ama. Antes de decretar que não vai dar certo, pergunte-se: eu dei o tempo certo? Eu fui claro sobre o que eu esperava? Ou eu só desisti na primeira dificuldade? E na quinta passada, eu quase tirei meu filho do karatê para sempre. Não digo para sempre, mas até os 5 anos. E ontem, com a segunda chance, ele fez a aula inteirinha e certinha. A diferença entre esse período de quinta até ontem não foi que ele amadureceu sozinho, foi eu dar a ele o que a noção dopamina e criando meninos, cada um de sua forma, claro, já dizia: tempo, clareza e segunda chance. E comenta aqui, você já desistiu de alguém ou de você mesmo? E cedo demais? E se você está gostando dessa série, eu sou o Rodrigo, essa é a série do 1 ao 100. Deixe seu comentário, compartilhe, curta, siga, porque a série tá só começando e vai longe, hein? Valeu, até mais.